Fala galera, aqui é a Tami Duarte, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre algumas coisas relacionadas a polígonos regulares inscritos em círculos, mais especificamente sobre como calcular a área desse polígono e como calcular o lado desse polígono. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Aqui nesse vídeo eu vou falar sobre duas coisas relacionadas a polígonos inscritos em um círculo, tá? Ou em uma circunferência. Bom, para começar, o que é um polígono inscrito em uma circunferência? Um polígono está inscrito quando ele está dentro de uma circunferência, mas não basta ele estar dentro. Todos os vértices dele têm que tocar na circunferência, tá? Se todos os vértices tocam a circunferência e ele tá dentro dela, então é um polígono inscrito, tá bom? Bom, existe uma fórmula para calcular a área de um polígono regular inscrito em um círculo. Então, olha só, a área de um polígono regular de n lados inscrito em um círculo de raio R é dada por... Então, se a gente souber o número de lados do polígono e o raio do círculo onde ele está inscrito, a gente consegue utilizar essa fórmula para calcular a área desse polígono, tá? Então, olha só, a fórmula é n, que é o número de lados do polígono, vezes r ao quadrado, o r é o raio do círculo, vezes o seno de 360 dividido por n, dividido por 2. Eu vou mostrar para vocês de onde vem essa fórmula, tá bom? Então, vamos pensar um pouquinho aqui comigo, ó. Imagina que a gente tem aqui um pentágono inscrito, tá? Eu vou fazer aqui um triângulo, partindo do centro do pentágono e conectando aqui dois vértices consecutivos do pentágono. Então, eu tenho aqui um triângulo, tá bom? Esse ângulo aqui, ó, do triângulo é um ângulo central do pentágono. Lembra do vídeo anterior que eu falei sobre ângulo central? Esse ângulo central vai ser o quê? 360, porque o total aqui do centro tem 360 graus, dividido por 5, porque eu consigo formar 5 triângulos nesse pentágono. Mas como eu quero escrever essa fórmula de uma forma genérica, eu vou colocar 360 dividido por n, tá? Que vai ser o número de lados. Então, se é um pentágono, divido por 5, se é um hexágono, divido por 6, tá? Enfim. Muito bem. Como que eu poderia calcular a área deste triângulo? Então, agora, esquece o meu pentágono todo, eu quero a área desse triângulo aqui só. Existe uma fórmula para calcular área de triângulo que a gente utiliza quando a gente tem dois lados do triângulo e o ângulo formado entre esses lados. E no caso a gente tem dois lados, né? Porque lembra que o círculo tem raio R? Então essa medida aqui desses dois lados do triângulo vai ser justamente o R, que é o raio do círculo, tá? Então eu tenho aqui dois lados do triângulo e tenho o ângulo formado entre esses lados. A gente pode dizer que a área desse triângulo vai ser... É aquela fórmula assim, deixa eu colocar a fórmula primeiro, né? A vezes B vezes o seno do ângulo dividido por 2. Lembram? Se vocês não se lembram, procura o vídeo de triângulos, onde eu falo sobre a área dos triângulos, tá? Eu falo aqui sobre essa fórmula. Bom, o A e o B são os lados do triângulo e o alfa seria o ângulo. Então, no nosso caso, o A e o B são R, então ficaria R vezes R. E o alfa seria o 360 sobre N. Então, fica assim, tá? E R vezes R é R ao quadrado, né? Então, fica R ao quadrado vezes o seno de 360 sobre N, que é o ângulo, dividido por 2. Isso daqui é a área do triângulo. Só que a gente não quer só a área desse triângulo, a gente quer a área do pentágono todo. Lembra que eu falei que esse pentágono a gente conseguiria dividir em 5 triângulos? Então, é só multiplicar por 5 agora, para saber a área do pentágono todo, tá? Então, eu multiplico, na verdade, por n, que é o número de lados do polígono. E aí, olha só, é justamente a fórmula que tá ali em cima, ok? Então, essa daqui seria a área do
polígono. Muito bem, vamos resolver esse exemplo aqui. Determine a área de um octógono regular inscrito em um círculo de raio 6 centímetros. O octógono possui 8 lados, então nosso N agora é 8 e o raio, o R, é 6. Beleza, só jogar na fórmula. Então, a área vai ser 8 vezes 6 ao quadrado, vezes o seno de 360 dividido por 8. Lembra que o N é 8? Sobre 2. Agora, resolve. Vai ficar 8 vezes 6 ao quadrado é 36, vezes o seno de 360 dividido por 8 dá 45, então é o seno de 45 graus, dividido por 2. Aqui eu já gosto de simplificar aqui o por 2, pode ser o 36, vai ficar 18. Aqui fica 1. 8 vezes 18 dá 144. E aí o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Ainda dá para dividir o 144 por 2, que dá 72. Então, a área desse pentágono é 72 raiz de 2 centímetros quadrados. Beleza? Tá vendo? É só substituir na fórmula, tá bom? Muito bem. E vou falar também sobre o lado de um polígono regular inscrito num círculo. Então, a medida do lado de um polígono regular de N lados, inscrito em um círculo de raio R, pode ser dada por... Olha só, esse L é de lado, tá? Lado. 2 vezes R, o R é o raio do círculo, vezes 180 dividido por N. N é o número de lados do polígono, tá bom? Então, vamos ver aqui primeiro de onde vem essa fórmula. Ó, também vou dividir aqui esse pentágono em triângulos, tá? Vou considerar esse triângulo aqui. Lembra que a gente já tinha visto ali no exemplo anterior, que aqui é R, é o raio. Esse ângulo aqui é 360 dividido por N, certo? Muito bem. E o lado é aqui, ó, L, tá? Esse é o lado do polígono. Muito bem. Vou desenhar esse triângulo aqui fora separadinho. Um pouco maior. E vou dividir esse triângulo ao meio, tá? Então, olha só. Aqui é R, aqui também é R, aqui é L. Esse ângulo total aqui é 360 dividido por N, só que agora eu vou pegar só a metade. Então, vai ser 180 dividido por N, tá bom? Aqui vai formar um ângulo de 90 graus, porque esse triângulo é isósceles, ó, tem dois lados iguais. E como eu quero só essa metade, eu vou pegar só esse pedacinho aqui desse lado, que vai ser a metade, L dividido por 2, tá? Esquece a outra parte agora do triângulo, não vai me interessar, tá bom? Vou querer só essa metade. O que dá pra gente fazer aqui nesse triângulo? Eu tenho um ângulo, eu tenho o cateto oposto, eu tenho a hipotenusa. Então, eu posso fazer o seno. Seno de 180 sobre N. Lembra que o seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, vai ficar seno de 180 sobre N igual a L sobre 2 dividido por R, tá? Isola o L aqui. Passa o R para a esquerda multiplicando. Deixa eu colocar mais para cá. Vai ficar R vezes seno de 180 dividido por N igual a L sobre 2. E ainda dá para eu passar esse 2 para a esquerda multiplicando. Então, vai ficar 2R vezes o seno de 180 sobre N igual a L. Olha só, gente. É a fórmula que tá lá em cima. Tá bom? Então, ela vem daí, tá bom? Do seno daquele triângulozinho ali, tá? Precisa saber fazer isso? Não. Vocês precisam saber aplicar a fórmula, tá? Então, vamos fazer esse exemplo. Determine a medida do lado de um triângulo inscrito em um círculo de raio 2 centímetros.
Então, agora o meu N, que é o número de lados, é 3, porque é um triângulo. E o R, o raio do círculo, é 2 centímetros. Muito bem. O lado, a medida do lado vai ser 2 vezes R, 2 vezes 2, vezes o seno de 180 dividido por N, que é 3. Beleza, 2 vezes 2 dá 4. 180 dividido por 3 é 60 graus. Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Aí dá para simplificar o 4 com 2. Então, o lado desse triângulo mede 2 raiz de 3 centímetros. Pronto. Beleza, galera? É isso, espero que tenham entendido. Deixe o seu like e até mais!